Olá! Hoje, aula 19, tema liberação para operação e uso. Então, quando for necessário serviços de manutenção, retrofit ou substituição de algum equipamento em instalações elétricas sob tensão, independente do nível de tensão, de acima de 50 volts alternado ou 120 contínuo, nós devemos realizar um planejamento e a programação, determinando o chamado passo a passo das operações que envolvam qualquer risco de acidente, para que possamos estabelecer as medidas preventivas. Os trabalhos em instalações elétricas, de forma em geral, devem ser precedidos de ordem de serviço, como eu falei nas aulas anteriores, da chamada OS, onde lá vai estar especificado todas as atividades necessárias. Se é só uma questão de uma limpeza, uma manutenção preventiva, ou um retrofit, um reparo, uma manutenção corretiva. Então, conforme está estabelecido na própria NR10, todo o trabalho em instalações elétricas energizadas, sob tensão, principalmente em alta tensão, ou do sistema elétrico de potência, do CEP, somente podem ser realizadas mediante esta ordem de serviço, que começa com a data e o local, não é? Por quê? Porque quando você emite essa OS, ordem de serviço, dando a data e o local e o período, é porque todos os envolvidos, direto ou indiretamente, saberão que estará aquele sistema sobre manutenção. Então, qualquer interferência que ocorra durante esse processo pode ser uma interferência necessária para os procedimentos de manutenção. Então, a ordem de serviço ela é importante para informar, como eu disse, a data, o local, o período de tal hora a tal hora, não é? Se não tivermos precisão, nesse período, a gente coloca um período estimativo e, se necessário, depois, antes do término desse período estimativo, faz-se um complemento ao OS, estendendo mais as horas necessárias. E é importante para que nessa ordem esteja informado o tipo de serviço que será executado e qual ou quais os procedimentos que deverão ser observados pela equipe que vai realizar o trabalho, a começar pelo coordenador, o líder da equipe, Ele é o responsável por receber esta ordem de serviço, fazer a análise preliminar desta ordem, ver se está tudo de acordo, se tudo que está relatado lá está correto, se houver alguma dúvida, ele esclarece com o superior, com quem elaborou a OS, Em muitos casos, o próprio líder de equipe é ele que elabora. Então, ele discute com a equipe o trabalho e vai colocando na OS, como se diz, no papel, o passo a passo e todos os procedimentos de segurança que devem ser adotados. Os EPIs, as interdições que serão necessárias, as sinalizações, tudo isso deve constar da OS. Hoje, a nova revisão da NR10 juntou,
ou a OS, ela já inclui a parte técnica, um serviço a ser realizado, e as questões de segurança, até para ver, né, um certo casamento, né? Eu escrevo, relato todas as atividades que vão ser realizadas e eu vou já auto-checando se a parte de segurança está sendo cumprida também, né? Quais os EPIs necessários, quais as interdições, né, que vão ser necessárias no sistema, o sistema de sinalização, não é? Então, isso foi um passo, né, que a NR10 teve a fim de, né, como se diz, mitigar, diminuir a possibilidade de acidentes. Por quê? Diminui a possibilidade de se esquecer de algum elemento de segurança, né? O serviço de manutenção, reparo nas partes das instalações elétricas sob tensão só podem ser realizados pelos chamados profissionais qualificados, devidamente treinados em cursos especializados e com emprego de ferramentas e equipamentos próprios, né, chamados especiais, próprios para essa finalidade de o trabalho e eletricidade do sistema sob tensão, né? É a luva de borracha, é a vestimenta, não é? É a ferramenta que tenha já a sua isolação, né? Para que se evite ou se mitigue melhor as questões de segurança. Por isso, profissionais qualificados e treinados. Este é um treinamento voltado a quem, né, pretende trabalhar ou está em reciclagem por trabalhar no sistema elétrico de potência e com a possibilidade de trabalhar em sistemas sob tensão ou em sistemas energizados, né? Os objetivos todos esses quesitos, como eu disse, né, é garantir o total controle sobre os procedimentos, tanto das questões técnicas, né, de execução, uma sequência lógica tal, quanto principalmente as questões de segurança, né? Você faz toda a programação de execução da atividade sempre, né, precedendo um item de segurança. Então, antes até de iniciar, né, os trabalhos em equipe, os seus membros ou a equipe, juntamente com o responsável, o coordenador, o líder, devem realizar uma avaliação prévia, estudar e planejar as atividades que vão ser desenvolvidas. Como eu falei no início, muitas vezes a ordem de serviço é feita pela própria equipe, mas em casos, né, de um trabalho maior, mais complexo, ou uma solicitação, né, do usuário do sistema, pode ser que ele elabore e faça, né, a OS. Aí a equipe que for designada ao trabalho, ela antes de começar, ela pega essa OS, lê e discute entre ela. Tá tudo certinho? Entendemos? Ó, temos que fazer isso, tal. Desligar lá a seccionadora, colocar o cadeado de interdição e assim por diante. E qualquer ponto que eles tenham dúvida ou questionem, né, sobre o procedimento, principalmente de segurança, eles levam ao conhecimento de quem elaborou a OS para fazer essa ressalva, essa observação. E, se necessário, incluir a sugestão da equipe que vai realizar o trabalho. Somente depois de atendido essas etapas da análise e tudo, né, é que poderão ser iniciados, né, os trabalhos, não é? Que é aquilo, desenergiza-se o circuito caso ele possa ser desenergizado. Se não, é toda aquela
precaução maior de trabalhar num sistema energizado, tá? Aí eu vou realizar o trabalho, ou né, só uma manutenção preventiva, ou se for uma manutenção corretiva com substituição de equipamento, sempre seguindo o passo a passo. Muitas vezes, dependendo do equipamento, né, seguir as orientações do fabricante do equipamento para fazer a intervenção nele, se for substituído peças, ou se for ter que realizar a substituição dele por completo. Terminado a atividade, né, de manutenção, de reparo, aí nós vamos iniciar o procedimento de devolução do sistema ao usuário, né, aquele que precisa. Por exemplo, se for numa indústria, eu posso ter paralisado toda uma seção, né, uma parte da fábrica. Então, os equipamentos, as máquinas operatrizes vão estar desligadas. Então, eu preciso devolver para que essa seção da fábrica possa voltar a produzir. Então, né, para podermos voltar com a fábrica em operação, se for uma fábrica, se for uma linha de transmissão, devolver o sistema, não é? A rede de distribuição e tudo, aí nós vamos fazer todo o trabalho, né, que a gente diz que é passo a passo ao contrário. Tudo que eu fiz para poder realizar o trabalho de manutenção, reparo, eu vou fazendo ao contrário, não é? Então eu preciso o quê? Eu vou reenergizar o sistema, caso ele foi, né, desenergizado, desligado e interditado, ok? Mas para que eu faça isso, eu tenho que começar o quê? Como a gente diz, limpando a área. Serviço terminado? Sim. Então primeiro eu recolho todos os equipamentos e ferramentas que foram utilizados para realizar o trabalho, né? Faço essa limpeza da área. Depois, não é? Eu pego e vou retirar, se houve, né? Porque se foi desenergizado, eu devo ter feito um aterramento temporário. Então eu vou desligar esse aterramento temporário, não é? Devolver a linha à sua condição normal. Depois disso, não é? E todas as proteções adicionais que esse aterramento temporário possa ter exigido. Aí depois eu pego e reenergizo o circuito. Reenergizei, checo, está tudo em ordem, está tudo funcionando, tal, não aconteceu nenhuma intercorrência. Aí sim eu vou pegar a equipe e a equipe vai liberar a região, a zona controlada, a zona que talvez tivesse interditada de ninguém se aproximar durante os trabalhos. Depois, somente depois disso, aí a gente vai pegar e como fazer uma devolução da OS, dizendo que os trabalhos foram realizados, a contento, e que estamos devolvendo o sistema a quem de direito, né, ao usuário, e ele pode retomar as atividades dele. Importante é observar que o procedimento se inicia numa instalação normalmente desenergizada, né, mas termina em instalações apenas desligadas, não é? Por quê? Porque às vezes você desligar é um pedaço do circuito, do sistema muito próximo, onde você tem amplitude de visão. A desenergizada é aquela de um sistema maior, onde eu não consigo, né, do meu local de execução do trabalho, eu observar né, visualmente toda a instalação. Então, a remoção do impedimento para a reenergização só deverá ser feita após eu
retomar o sistema, eu devolver o sistema ao operador, ao cliente, não é? Qualquer que seja esse cliente. Pode ser, eu sou, né, um eletricista da área de manutenção de uma grande indústria. Acabou. Quem que é o meu cliente? É o responsável por aquela área fabril que utiliza, né, o sistema elétrico para as máquinas poderem operar. Então, só depois disso é que eu posso, né, tirar ou remover a questão da sinalização. E por último, aí sim eu vou retirar o dispositivo de intertravamento, não é? Alguém pode perguntar, mas para que eu devolva o sistema eu não preciso religar e tal? Sim, mas muitas vezes se toma o cuidado de, apesar de eu, né, tirar, vamos dizer, o cadeado para religar o disjuntor, a seccionadora, mas eu deixo ele ainda colocado lá, como uma forma de uma observação, uma sinalização de retaguarda. Depois de tudo feito, aí eu vou lá e pego o meu cadeado novamente, ok? E aí com isso eu consegui, não é? Devolver o sistema e entregar, né? Então, somente depois de todas essas etapas atendidas, não é? As instalações são consideradas liberadas para entrar em operação. Em situações mais específicas, né, que é o caso de trabalhar sob tensão, não é? Os trabalhadores vão trabalhar sob tensão duas vezes, sob a tensão elétrica e sob a tensão pessoal, porque os cuidados são redobrados. E aquilo desde o início que a NR10, né, orienta, não podemos ter um único profissional executando o trabalho, sempre dois, né? É o ditadinho, quem tem um não tem nenhum, quem tem dois já está no limite mínimo, o melhor é até ter mais de dois, né? E de acordo com a NR10, no seu subitem 10.5.4, os serviços a serem executados em instalações elétricas que podem estar desligadas, mas com possibilidade de energização por qualquer meio, qualquer razão, deve atender o que está no item 10.6, não é? Então, é isso. A gente tem que considerar esse trabalho, mesmo com o sistema desenergizado, como toda a parte de segurança, como se ele estivesse energizado, porque pode alguém inadvertidamente ou por uma necessidade mesmo ter que reenergizar o sistema. Então tem medidas de controle específicas para essas questões. Então é isso, né? O trabalho para a gente fazer a liberação de uma área sob manutenção. Na apostila vocês têm mais alguns detalhes. Essa aula ela é extensa, né? A apostila traz muito mais informações e vocês poderão observar lá. Obrigado.